E a gente volta a falar sobre o terremoto que atingiu a Turquia e a Síria. De acordo com as últimas informações, foram confirmadas 3.700 mortes. A região do tremor é marcada pela devastação de uma guerra que se estende há anos e também pela pobreza. Para entender melhor todo este cenário, a gente conversa agora com o professor de Direito Internacional da FMU, Manuel Furriela. Professor, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Bom, essas imagens, elas são assustadoras, uma tremenda tragédia, né, professor? E a gente observa que já existe uma mobilização de outros países, inclusive até países que não são historicamente amigos da Turquia, como a Grécia, para ajudar de alguma forma. Conta pra gente, como que a ajuda internacional pode servir agora? Bom, ela é imprescindível, né? Você tem a Turquia, o estado mais afetado, é um estado considerado de renda média, né, numa economia ainda numa situação um pouco melhor do que o outro grande estado afetado, que é a Síria. Este, sim, ainda mais preocupante, porque é um estado desestruturado, dividido em grupos, passa por uma guerra civil, ou seja, o governo central da Síria, o governo de Damasco, ele não controla o país inteiro, né, já que essa divisão pela guerra civil em vários grupos insurgentes e já que a própria Síria tem dificuldades em contar com ajuda internacional, né, por conta do seu governo, do governo sírio, ser considerado um páreo internacional pela maior parte dos países, né? Você tem algumas exceções, como é o caso da Rússia, mas, em geral, é um estado desestruturado, é um estado devastado por uma guerra civil, gerando milhões de refugiados espalhados pelo mundo todo e agora ainda sendo vitimado por este terremoto. O caso da Turquia é diferente no sentido dela estar inserida no âmbito internacional, mas você tem aí críticas ao governo do Erdogan, o presidente da República, aquele que preside, né, que é o chefe de Estado do país. Há críticas, mas de qualquer forma é um país estruturado, funcionando normalmente internacionalmente, o que facilita, mesmo com alguns desafetos, como você menciona o caso da Síria, o recebimento de ajuda internacional. A ajuda agora vai ser necessária para que se busque, aí que se procure, para que se procurem os sobreviventes. Realmente, com certeza, existem e eles estão embaixo dos escombros, então a ajuda internacional ela tem que ser rápida, efetiva e, como eu disse, imprescindível. E depois você tem uma segunda etapa de reconstrução, né, já que são países que têm muitos problemas e se eles não forem apoiados fortemente internacionalmente, a gente pode ter aí uma nova crise de refugiados em direção à Europa. Também lembrando aqui que a Turquia, ela é um ponto importante, é um estado importante entre a Ásia, entre os países empobrecidos em guerra civil da Ásia e a Europa, tanto é que ela recebe a ajuda da União Europeia para manter campos de refugiados aos milhões dentro do seu próprio território. Então você tem ali a necessidade de apoio internacional sob pena de nós termos problemas futuros ainda mais severos em relação a questões humanitárias muito importantes nos próximos anos. Então a ajuda internacional, ela é o grande fator do momento. Professor, boa noite. Eu queria aproveitar e primeiro pedir desculpa a quem nos ouve, quem nos assiste, que eu cometi um grande erro no início do FEST. Eu citei que Istambul ficaria, primeiro falei a sul, depois falei a leste, fica noroeste da Turquia. Eu queria perguntar para o senhor, há ainda risco de novos tremores acontecerem? Sim, o que a gente recebe não só em notícias relacionadas a este, mas a terremotos em toda a história, em questões envolvendo geologia principalmente, é de que logo após um grande tremor vem os repiques. A gente teve 2 na sequência, em escala Richter de quase 8, em escala Richter, que é um terremoto elevadíssimo, um tremor de altíssimas dimensões, ainda mais em grandes centros urbanos. Aquela região, como a gente sabe, principalmente na Turquia, é uma região com muitas pessoas, vivem muitas pessoas, né, uma densidade habitacional, populacional, melhor dizendo, muito relevante. Então você tem sempre aí grandes dimensões de estragos, principalmente humanitários, mas há sim
chance de nós termos novos tremores, né? Então, você geralmente tem aquele que é mais expressivo, que provavelmente, e a gente torce para que tenha já acontecido, né, no sentido de que a gente não seja surpreendido com novas ondas. Mas, infelizmente, na sequência, em geral, né, isso aconteceu em diversos episódios, inclusive na Turquia, há 80 anos atrás, né, quando morreram mais de 30 mil pessoas, veja só, há a chance, sim, de novas ondas, o que vai tornar a situação de resgate ainda mais difícil. Infelizmente, a gente pode ter o aumento no número de vítimas, que já perfaz milhares de pessoas. Pois é, professora, a Turquia, bem como o senhor disse, a doutora Elaine também, ela está em uma das zonas mais propensas a tremores do mundo, né? O senhor bem falou agora, em 1939, um grande terremoto matou mais de 33 mil pessoas, e por isso eu lhe questiono, por causa disso, por causa desse histórico aí, é um país que está preparado? Existe uma cultura de prevenção? Infelizmente, não. Bom, a Síria, que é o outro que está sendo vitimado, ele é um país que não tem estrutura e preparo para nada, além propriamente de lidar com uma guerra civil. Olha que, né, horror que eu estou trazendo aqui para vocês, né? É um Estado que vive em função de lidar com uma guerra civil e não de enfrentar problemas para os seus cidadãos, inclusive terremotos, né? Questões das mais variadas que um Estado, um país, um governo, né, deveriam enfrentar, e eles acabam tendo que simplesmente ter que lidar com a guerra civil. Então, todas as outras questões, inclusive preparação para terremotos, ficam em segundo plano. A Turquia já é um país mais estruturado, também como eu mencionei aqui, mas mesmo em relação à Turquia, né, o que a gente observa é que o governo não tem preparação para isso. Então, pegando aí no mundo todo, a gente tem vários países organizados para terremotos, é o caso do Chile, se a gente buscar aqui um estado próximo ao nosso, e principalmente do Japão e algumas regiões dos Estados Unidos. Por exemplo, a cidade de São Francisco, ela tem todo um protocolo de desocupação de edifícios e até mesmo de construção de edificações. Então, pelo mundo, a gente encontra bons exemplos de países, de estados preparados para enfrentar catástrofes naturais, o terremoto, por exemplo, inclusive tsunami, em alguns casos do Sudeste Asiático. Alguns estados também preparados para isso. Mas não é o caso da Síria, né? E também, infelizmente, mesmo um pouco mais estruturada, não é o caso da Turquia. Então, esse cenário que a gente acompanha também tem relação propriamente com um país não preparado para, apesar de haver uma previsão geológica de que isso pode acontecer, né? É uma região onde a gente sabe que podem acontecer terremotos, inclusive eu e você já dissemos que aconteceu, de grandes dimensões, mas ele não está preparado para enfrentar esse cenário, nem de atender essa situação de caos que agora a gente está acompanhando, nem terremotos futuros. Eu acho que fica aí de lição para a Turquia e a Síria se reorganizarem para que se diminuam o número de vítimas quando acontece esse tipo de cenário, que os seres humanos não têm controle. Mas o que se pode fazer é diminuir os estragos. Eu acho que nisso, tanto Síria quanto a Turquia, eles pecaram em se organizar para enfrentar esse tipo de problema. Agora, professora, né, como a gente observa aí nessas imagens, olha, as pessoas se aquecendo em volta à fogueira, pessoas que já estão sem casas. A Turquia, enfim, a Síria, esses territórios passam por um inverno rigoroso, o que potencializa ainda mais essa tragédia, né? Essas pessoas perderam a casa, as casas elas vão para alojamentos, mas existe o receio de novos tremores e de novas tragédias. Eu gostaria de entender do senhor este território, né? Estes territórios onde aconteceram esses tremores, são territórios mais de moradores lá locais ou são territórios turísticos também? Conta pra gente. Tem regiões turísticas, né? Até porque são países, estados que têm uma parte histórica muito profunda, né? Tanto é que a gente recebeu notícia de sítios arqueológicos, castelos e palácios que sofreram danos muito severos, né? Em alguns deles talvez haja até um comprometimento estrutural completo, mas em geral são regiões mais relacionadas com habitação, né? Então você tem, né, como eu mencionei, regiões turísticas também sendo atingidas, mas não são as regiões principais, né? Então você tem ali as regiões
de populações mesmo, né, de cidadãos que vivem no país, trabalham, têm ali sua vida cotidiana, como os principais alvos, e regiões residenciais. Então, isso faz com que aumente-se ou potencialize-se um aumento de número de óbitos, né? Então, a gente acompanha aí que chegam aos milhares e, infelizmente, a gente ainda vai ter aí um aumento. É o que torna ainda mais trágico a situação. A região atingida é uma região populosa. Elaine. Eu achei interessante sua fala quando o senhor pontuou que eles não estão preparados para terremotos. Mas hoje eu lia que essa é uma região onde acontecem os maiores terremotos em questões de escala, né? As escalas mais fortes acontecem justamente nessa região. Não é estranho isso? Não deveriam eles estar preparados para isso? Não há ali nenhum sistema do Estado ali para controle, para prever este tipo de catástrofe, professor? É interessante a tua colocação e é uma infelicidade, né? A gente ter que fazer esse tipo de afirmação aqui. Deve haver ali algum tipo de protocolo de atuação para minimizar, mas não foi efetivo, né? E eu ouvi alguns analistas dizendo que terremoto é imprevisível, não há nada o que se fazer. Não é bem assim, né? Que obviamente você não sabe quando vai acontecer, você não sabe com que intensidade vai acontecer, e mesmo que estudos científicos tão aprofundados, essa imprevisibilidade ela ainda acontece. Mas o que se sabe é que existem regiões no mundo mais propensas, e como a senhora mencionou, essa é uma das regiões propensas do mundo. E existem protocolos dos mais variados para minimizar danos, que é o que se pode fazer, e como eu mencionei aqui, é o que fazem muitos países, né? E não é de hoje. Eu estava estudando há um tempo atrás esse tipo de questão de catástrofes naturais por uma outra temática, né, por conta da questão de refugiados ambientais, que vai ser um dos pontos internacionais um dos desafios internacionais que a gente vai ter no futuro, e eu observo que vários países há centenas de anos se organizam, né? Todo mundo já ouviu falar da história de que Lisboa foi devastada por um terremoto e maremoto, há muitos anos atrás, e desde aquela época, veja só, aquela cidade tem protocolo de construção, por exemplo, né? Edificações que sejam mais resistentes, protocolos de desocupação de prédios. Não aconteceu mais nenhum terremoto nesses anos todos que se passaram aquele, mas eles se preparam até hoje para que venha outro. Então você tem isso, como eu também mencionei no Japão, e posso dar outros exemplos. O Havaí tem alertas de tsunami, por exemplo. Ele tem um sistema de alarmes para avisar as pessoas para que elas se desloquem dentro do território da ilha. Então, nesse caso em específico da Turquia, mesmo já se sabendo que é uma região com potencial, não existia ali uma organização eficiente em larga escala, mesmo que exista alguma, para que houvesse uma diminuição dos estragos. Então, você poderia alertar aquelas pessoas para que desocupassem, você podia treinar em larga escala as pessoas de como agir em caso de terremoto, protocolo que pudesse ser utilizado também nas edificações. Então, existe uma prática internacional eficiente em muitos países do mundo e que em regiões de risco como essa deveria ter sido utilizado. E, com certeza, mesmo que fosse de grandes dimensões, como é o caso deste, você diminuiria o número de óbitos, o que é o objetivo maior desse tipo de norma de segurança. Sem dúvida. Professor, conta pra gente como que é a comunidade brasileira por lá. É uma comunidade grande, não? Porque, por enquanto que a gente sabe, né, a Embaixada do Brasil na Turquia não informou se existem brasileiros mortos ou feridos pelos tremores. Sim, em ambos os países, principalmente na Turquia, nós temos uma comunidade de brasileiros. Na Síria reduzida, até por conta do cenário econômico e da guerra civil, né? Então, lembrando aqui sempre, tem grande parte do território sírio que não é dominado pelo próprio governo. Então, quem consegue viver ali, vive em Damasco, que é a capital, onde o governo exerce ainda algum nível de controle. Então, ali você ainda encontra um grupo de brasileiros pequeno. O que nós temos é o oposto. Há uma grande colônia síria no Brasil, é uma das maiores do mundo historicamente, né? Aqui em São Paulo a gente sabe a presença é relevante. Há uma ligação muito profunda no Brasil com os libaneses, que é a maior colônia libanesa do mundo é Brasil. Então você tem laços
entre os dois, mas presença especificamente de brasileiro, apesar de ter, é muito diminuída. No caso da Turquia, você tem uma quantidade maior, mas por uma primeira análise, a gente espera que isso aconteça, as regiões afetadas, ou nas regiões afetadas, a presença de brasileiros é muito diminuída, né, muito diminuta. Você tem em Istambul, Ankara, grandes cidades, uma colônia ainda com alguma representatividade, né, os brasileiros não são o grupo maior de estrangeiros por lá, você ainda tem alguma quantidade. Mas, assim, em termos absolutos, ou em quantidade muito elevada, a presença brasileira lá, em geral, ela não é tão grande, né, principalmente, ao que tudo indica, a gente espera que seja isso, nas regiões mais afetadas. Elaine? Professor, o senhor teve notícia se existe algum... os países vizinhos, os países como os Estados Unidos, estão apoiando, por exemplo, a retirada ali, principalmente de crianças machucadas, porque imagino que você não possa mais contar ali com os hospitais. Ali foi totalmente, principalmente na Síria, a gente teve uma destruição muito grande. E aí, para onde estão sendo levadas, principalmente essas crianças que estão precisando de maiores cuidados, né? Eu imagino que nem energia deve ter por lá. Então, como é que está sendo feita a retirada dessas pessoas que estão sendo retiradas dos escombros em estado grave? Bom, no caso da Síria, né, a gente acaba repetindo bastante, mas é de tal forma triste que essa situação acontece num país ainda numa situação desestruturada. Então, como você não tem um governo bem organizado na Síria por conta da guerra civil, né, então você acaba tendo todo tipo de atendimento muito comprometido. Já havia isso. Esse cenário, o país está devastado pela guerra e ainda imagine com que estrutura de hospitais, né, ou mesmo qualquer outra infraestrutura, né, como a colega mencionou também a questão de energia elétrica, faz com que seja precário. E na Síria eu tenho também um grande receio que por conta do isolamento político internacional, aqui falando das relações internacionais, então vai ficar muito difícil ajudar a Síria. Então você imagine só, os Estados Unidos sendo considerados desafetos dentro da Síria, né? Até que ponto o governo da Síria aceitaria que viesse uma ajuda internacional em termos humanitários que é necessária no momento para atender os feridos, as crianças, como você mencionou, e até mesmo para fazer o resgate daquelas pessoas que estão embaixo dos escombros. É improvável que a Síria aceite uma ajuda em larga escala de estados de países que ela mesma considera inimigos. Então você tem um grande comprometimento. E a Síria se relaciona com tão poucos países que a ajuda destes provavelmente vai fazer com que seja ainda pior qualquer tipo de resgate e tratamento das vítimas, né? Então é uma situação realmente muito mais preocupante que a Turquia, porque na Turquia você tem um cenário contrário, né? O país é mais estruturado por si só, e como, mesmo com críticas, né, o governo do Erdogan... Infelizmente, travou a conexão com o professor Manuel Furriela, enfim, mas atualizando aqui, olha só, os terremotos que atingiram a Turquia e a Síria causaram a morte de pelo menos 3.830 pessoas e feriram mais de 18 mil. Infelizmente, a perspectiva é de que este número de vítimas aumente, porque muitas pessoas ainda podem estar embaixo dos escombros.